Enquanto no Brasil muita gente fala que IA é o futuro, lá fora tem muita empresa que já perdeu milhões de dólares porque demorou a se adaptar. E eu vi isso de perto. Eu estava conversando com um cliente nosso dos Estados Unidos e ele estava contando um pouco da história dele. Eles são uma agência que cresceram muito de 2015 para cá e atingiram um faturamento de dezenas de milhões de dólares por ano. E desde que surgiu o IA, o GPT começou a ficar um pouquinho mais famoso, eles olharam para isso e falaram assim: não acho que vai me impactar tanto, não é tão real assim, ainda não é tão bom. Os nossos escritores aqui escrevem, redigem e criam histórias muito melhores do que a IA. Isso não vai me impactar por enquanto. E eles mantiveram essa postura durante um tempo, até que no final de 2024, começo de 2025, eles começaram a diminuir demanda, diminuir taxa de conversão em vendas, começaram a ver os primeiros clientes churnarem e quando viram, já era tarde demais, eles tinham perdido milhões e milhões de dólares porque eles não se adaptaram rápido o suficiente. E agora, o objetivo deles é lidar com algo que já aconteceu, é correr atrás do prejuízo, é se adaptar a uma mudança que eles não lideraram e agora eles estão precisando se adaptar para tentar reduzir os danos, olhar para o modelo de negócio, para a forma como é feito, para o tamanho do time, para a forma que os processos são estruturados, porque eles não foram desenhados pensando em IA first. E eles não foram adaptados a tempo para pensar em um processo IA first. E agora eles estão tendo que fazer isso às pressas. Eu sou o Pedro, fundador da Arms. Vou falar aqui nesse vídeo um pouco sobre a diferença de mentalidade entre os empresários gringos, especificamente dos Estados Unidos, e os empresários brasileiros que eu tenho tido contato. E quando eu converso com os empresários brasileiros e com os empresários gringos, a diferença é muito gritante na mentalidade. Fica muito claro que lá fora eles já entendem a IA como uma coisa que já aconteceu, já me impactou, eu já estou precisando me reestruturar, eu já perdi dinheiro ou eu já ganhei dinheiro nos casos que se adaptaram rápido e colocaram o IA de forma proativa e não correndo atrás do prejuízo. Enquanto aqui no Brasil eu ainda vejo muita gente pensando que o IA é o futuro, depois eu vejo, ainda não é bom o suficiente, é só hype. E, consequentemente, não se movimentam, não estudam sobre, não incentivam o time a estudar sobre, não buscam implementar pequenas coisas que sejam, fazer pequenos testes para entendendo os resultados, ajustando e aos poucos ir crescendo um investimento de tempo, de dinheiro, de recurso para a implementação de IA dentro de suas empresas. O que fica claro para mim é que enquanto lá eles já estão surfando a onda ou dando braçada para atingir essa onda, enquanto isso, tem muita gente aqui se perguntando se deveria entrar na água, perguntando se é o momento certo, se vai funcionar, se não, qual o tamanho do impacto, qual a velocidade do impacto no modelo de negócio dele. Mas no meu modelo de negócio é diferente. Mas na minha indústria aqui não faz tanto sentido. E, cara, isso não é uma verdade. Pode não fazer sentido no seu produto principal, não estou falando para você reinventar a roda e, cara, não, eu vou mudar a minha empresa inteira. Mas quais processos seus você está deixando para trás aí que exige muitas horas homens trabalhadas e que você poderia implementar IA para ganhar muita eficiência? O que no seu processo de venda você poderia implementar IA para aumentar um pouco a taxa de conversão? O que no seu processo de atendimento você poderia usar IA para reduzir o esforço humano? O que no seu processo financeiro você poderia usar IA para ganhar, seja eficiência, seja inteligência de dados? Alguma coisa eu tenho certeza absoluta que você tem espaço para implementar IA dentro da sua empresa. E eu acredito muito que implementar IA não é, eu vou revirar a empresa de cabeça para baixo. Cara, não. Escolhe alguns projetos específicos, algumas frentes específicas, algumas coisas que você vê ineficiência na sua empresa, começa ali rápido, sem um investimento absurdo, cara. Coloca pouco dinheiro, pouco tempo
e testa, opa, deu certo um pouquinho, senti o cheirinho, e na medida que você vai sentindo o cheiro, que você vai sentindo o gosto, o seu apetite a investir mais, a colocar mais gente, mais dinheiro para, de fato, fazer uma mudança mais robusta, ele aumenta. Então, você não precisa começar já colocando milhões de reais para mudar algum processo ou para implementar IA dentro da sua empresa. Você precisa escolher bem um problema e começar pequeno, talvez, para que você vá sentindo o gosto, seu time vá adaptando, você vai aprendendo um pouco mais e, consequentemente, você vai aumentando o seu orçamento, o tempo que seu time está investindo nesse tipo de solução. O meu ponto aqui é que você vai de duas uma, ou liderar a mudança, ou ser um pioneiro no seu setor, no seu negócio, na sua indústria, no seu varejo, independente do seu tipo de negócio, ou você vai ser alguém que corre atrás do prejuízo. Você tem essas duas opções. Tende a ser melhor e mais barato você começar puxando a fila, você ser a pessoa que puxa isso, porque você vai estar se antecipando a um movimento que vai acontecer e você não vai precisar depois ficar reagindo a algo que já aconteceu. E se você demorar demais, meu amigo, o jogo já começou e ele começou sem você. E eu acredito que a principal diferença é que os empresários gringos com quem eu tenho tido contato, eles não enxergam como algo do futuro, como algo que, eu vou me planejar, eu vou fazer. Muito pelo contrário, todos eles enxergam como algo que, cara, eu já estou fazendo, eu já estou me adaptando, seja porque, no caso desse meu cliente, eu perdi muito dinheiro e eu preciso correr atrás, seja porque, cara, eu comecei antes e eu vi que eu comecei a melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e a hora que você for juntando esse pouquinho, com esse pouquinho, com esse pouquinho, me dá um resultado expressivo de aumento de receita ou redução de custo. Então a gente está falando aqui de fato, resultado na ponta, de fato, resultado na última linha ali, na sua margem, no seu lucro líquido, que precisa, de fato, ter um impacto quando você escolhe o problema certo e direciona ele de uma forma correta. Lá fora, esses empresários não estão falando, eu vou colocar uma linha de IA no meu orçamento. Eles chegam no nosso papo, eles já falam, Pedro, eu tenho X mil dólares para investir aqui em IA, para investir, para resolver esse problema, para investir nessa solução, ou para melhorar a eficiência dessa área, ou desse processo. Então, eles já têm definido qual é o problema que eles querem resolver, qual é o orçamento que eles têm para resolver esse problema, como que eles gostariam de envolver IA nesse sentido. Então, eles já estão fazendo isso. Enquanto no Brasil, tem gente se perguntando, eu deveria ter uma linha de orçamento para IA para 2026? Eu deveria investir nisso aqui? Acho que está caro, acho que não é o momento, acho que meu time não está pronto, acho que eu não estou pronto, acho que o meu mercado não está pronto. Então, cheio de discurso que só posterga a decisão, só posterga a ação, e com isso, você vai ficar para trás. E eu não quero aqui de forma alguma fazer um sensacionalismo de caralho, você vai falir, parará. Cara, no longo prazo, sim, eu definitivamente te acredito que quem não fizer isso vai ser impactado de forma muito brusca, que pode ser a falência em vários casos. Mas eu tô falando aqui mais sobre melhorar o seu resultado. Cara, você pode ter mais receita ou você pode ter a mesma receita gastando menos, você pode ter resultado na última linha da sua empresa, lá no seu balancete, no lucro líquido, você pode ter um resultado bastante melhor se você for implementando agentes de IA, projetos de IA que vão aumentando a sua eficiência, aumentando a sua margem, reduzindo o seu tempo, reduzindo o seu custo, reduzindo falhas ou auditando processos que, no fim das contas, faz diferença no seu negócio. E sim, para alguns modelos de negócio, o impacto pode ser gigantesco, como foi o caso desse meu cliente. Ele já perdeu milhões de dólares porque ele não se adaptou a tempo. Mas talvez isso não seja verdade para uma boa parte dos mercados, porque a gente está vendo de IA hoje tem um impacto direto menor no negócio dele e tudo mais. Mas quando o seu concorrente vai aumentando um pouquinho a eficiência aqui, aumentando um pouquinho a eficiência ali, melhorando um processo aqui, ele vai conseguindo refletir em melhores preços lá na ponta, melhores clientes, ele vai refletir em maior margem, e isso no tempo vai aumentando a vantagem competitiva dele, e isso, consequentemente, pode ser um impacto grande aí
no seu negócio. E a provocação que eu quero trazer aqui é que esse movimento de IA, essa implementação de IA nas empresas, ela já começou, ela já está acontecendo, ela já é realidade. Não é uma coisa do futuro que vai acontecer no futuro e quando isso acontecer, eu vou me movimentar. O melhor momento para começar a investir em IA era ontem. E o segundo melhor momento é hoje. Então, a minha principal provocação aqui é de que se você não está se movimentando, se você não está incentivando o seu time a estudar sobre, se você não está provocando o seu time em quais são as possibilidades, o que a gente poderia implementar, se você não está olhando para processos ineficientes, coisas onde você sabe que perde dinheiro e pensando, cara, como o IA poderia me ajudar a resolver isso aqui? Você está deixando dinheiro na mesa. Esse foi mais um vídeo onde eu quis provocar vocês das oportunidades de IA. Onde aí no seu negócio você poderia estar implementando IA que você não está fazendo e, consequentemente, você está perdendo dinheiro. Espero que tenham gostado. Te encontro no próximo vídeo.